Pois muito bem, ó, já comi meu burrito, estamos na parte 13, espero que você esteja bem, vem reagir comigo porque o Wagner tá ali, parado com a mãozinha, uma cara... de muita expectativa, seguindo o raciocínio. Você assistiu partes 1 e 2? É importante para esse vídeo fazer mais sentido. Divirta-se conosco. Aceitar mentir pro meu público só pra não me indispor com uma parcela que tá ali me cobrando alguma coisa, eu sinto que eu vou estar me vendendo tanto quanto uma pessoa que aceita defender o movimento feminista, enfim, a teoria queer, só porque caiu o Pix do George Soros. É lógico, aceita qualquer tipo de pauta imposta simplesmente por conta do tutu. Não faz sentido. Na conta. É isso que você espera de mim? Você que sequer considerou que eu tivesse... Inclusive me lembrou um influenciador, que eu não vou lembrar o nome dele agora, quando deu aquele rolo com o Lion, ele falou, ai, me lembro de 4 anos atrás, tive que entrar no Discord e pedir desculpa pra Central porque eu tava perdendo muito inscrito, lembra disso, não? Quer dizer, o cara lá mesmo já se entregou que ele tava fazendo algo por conta do medo do feedback negativo e não porque ele realmente acreditava que ele tinha que pedir desculpas. Tanto que depois ele foi lá e fez exatamente a mesma merda e exatamente de novo ele estava errado. Eu não lembro o nome do canal, mas o chat tá dizendo que é Sr. Wilson. Sr. Wilson! Acho que é esse o nome, né? Pois ele foi lá e ele fez de novo, ele fez peituda, como já dizia o narrador, né? Essa índole, bom, saiba que eu me senti ofendido realmente. Especialmente se você achava que me conhecia. E eu não tô fazendo isso porque eu tenho orgulho demais pra me desculpar. Não, eu aceito tranquilamente reconhecer os meus erros e pedir desculpas. O que eu não posso, mais uma vez, é pedir desculpas quando eu acho que eu não estou errado. Claro. Se eu fizesse isso, eu seria igualzinho àqueles cancelados, sojados, que quando a militância começa a falar... pedir desculpa quando você acha que os outros estão dizendo que você tem que pedir desculpa. Assim... pedir desculpa só quando a gente erra. E eu vou te falar, para certas pessoas nem assim adianta também. É que, claro, quando você tá errado, pedir desculpa é uma questão de consciência. Então, porra, eu errei e vou pedir desculpa. Mas não pense que por esse motivo você será perdoado, principalmente por aqueles que estão te criticando e te atacando pra caralho, tá? Pra eles não vai mudar nada. Agora... falar, ah, você é racista, eles já ficam, ah, desculpa, eu sou um racista em desconstrução. O cara não acredita em uma única... Isso nunca muda porra nenhuma. Primeiro porque o cara não acredita na desculpa que ele tá dando. E segundo que a galera que tá cobrando também não acredita na própria acusação. Então é papo de maluco que não vai chegar em lugar nenhum. O cancelamento já está feito e se você se desculpar, você vai estar sentando em cima da merda. Única palavra do que ele tá falando. Mas ele vai falar só pra tentar fazer a clássica contenção de danos. Mais uma vez... vocês já me viram criticando isso aqui. Vocês queriam que eu viesse pra cá fazer isso? Vocês estão esperando que eu seja hipócrita? Não é possível que foi pra isso que vocês se inscreveram no Tragicômico. E veja bem, eu não tô falando isso pra convencer qualquer pessoa a mudar de ideia, tá? Pra mim, esse episódio foi bom pra separar o joio do trigo. A pessoa que não aguenta me ver conversar... eu vou te falar que deu pra espotar uma galera, velho. Nossa senhora, uns traíra, hein? Traíra de todos os sexos, idades, gêneros... facções, distinções, países, o negócio foi ali realmente, olha, deu pra espotar uma galera. E assim, eu não tô falando das pessoas que a gente já sabe que não tá do nosso lado, mas pessoas que aparentemente até 5 minutos antes eram assim, porra, puta brother, tá ligado? Ah, esses meus queridos. Deu tudo errado. Com alguém que ela não gosta, pode sair do canal, mas não tem o menor problema, porque eu não vou ficar me... Essa é a parte mais útil desse tipo de cancelamento, tá? Que é nessa hora que você percebe com quem você pode contar e quem tá ali realmente só por uma coisa de, né, muito mais estratégica, que é um direito da pessoa também. Mas você percebe que só isso, não é por valor nem por princípio. É porque realmente tá interessante aparecer junto ali. Não significa que... podando, vou ficar filtrando com quem eu converso ou deixo de conversar publicamente, quem eu chamo pra conversar comigo aqui no canal, só porque eu sei que existe uma base do público ali que é incapaz de lidar com isso. Pô, eu tenho um amigo do PCO, e é uma amizade, assim, de mais de 10 anos. A gente ficou um tempo sem se falar, mas a gente voltou a se falar depois, continuou se dando tão bem quanto a gente se dava lá atrás, e por mais que... mas antigamente era assim, não era? Evidentemente, a gente tenha algumas divergências fundamentais,
do ponto de vista ideológico, a gente tem maturidade o suficiente para ser capaz de conversar, de se respeitar, apesar disso. E eu acho que é um cara que, se quiser uma hora vir trocar ideia aqui no canal, seria muito interessante. Porque para mim essas conversas servem para isso também. Oferecer novas perspectivas, não deixar a gente ficar tão preso numa bolha. Porque quando Olha, eu sei que PCO é um pouco de exagero, mas antigamente era assim. Eu cito isso no outro vídeo do canal principal também. Quem é que nunca teve aquele brother meio atrapalhado que usava uma camiseta do Che Guevara? Você talvez tenha sido esse cara, inclusive, porque, porra, anos 90, 2000, essa merda dessa camiseta vendia que nem água. Você ia na galeria do rock, infinitas araras vendendo a porra da camiseta do Che Guevara, né? Então, quer dizer, ideias diferentes que não necessariamente impedem que você se comunique, que você tenha algum tipo de relação com essas pessoas. Imagina, de jeito algum. Você se depara com uma opinião que você discorda e que você consegue entender o motivo pelo qual você discorda, você até fortalece ainda mais as suas convicções. Um saco cheio, o pessoal tá ficando muito fanático e emburrecendo no processo, sabe? Você tá ficando difícil de conversar, isso aí não vai chegar em lugar nenhum. Você não tem como ter certeza do que você defende se você não estiver disposto a lidar com o contraditório. A gente não vive criticando isso na esquerda. Eles só conseguem defender a ideologia deles dentro de uma bolha onde todas as opiniões ficam ali ressoando. E quando eles vão pro debate, quando eles vão bater de frente com alguém que vai oferecer contrapontos, aí muito do que eles estão defendendo acaba desmoronando. Pois bem, se um dia eu trouxer... E isso é outra parada que eu sempre falei também em 10 anos de internet. Quando você acredita em alguma coisa, quando você tem uma opinião sobre um determinado assunto, escute a opinião oposta. Veja o que o adversário está falando, para você realmente perceber se o teu argumento está correto. Tire a sua própria conclusão. Mas é que a galera não tá nem acostumada com esse nível de reflexão. O QI 83, que infelizmente é a maioria, ele só repete, ele processa o discurso do ídolo, do influenciador, da figura que ele vê acima, e ele sai vomitando aquilo. Ele não tá acostumado a tirar a própria conclusão. Deixa eu ver o que o meu youtuber tá falando pra ver o que eu vou falar. É basicamente isso, cara. Então não se escuta mais os argumentos pra depois chegar no... Foda-se, sabe? Deixa eu ver o que o meu ídolo tá falando e eu repito. Amigo meu do PCO para conversar comigo aqui, não significa que eu me filiei ao PCO, tá? Já fica avisado aí com antecedência para quem tem dificuldade de entender. Mas porque só falta agora. Ele, por exemplo, tem visões muito interessantes sobre o Xandão. Totalmente contra tudo que o Xandão tá fazendo. E esse é um dos motivos pelos quais eu acho interessante. E eu acho que boa parte do público também acharia interessante. Claro. Por isso que eu me proponho ao diálogo. E para quem até agora não entendeu o que eu fui conversar lá na live do MBL, bom, você tem todo o direito de discordar completamente da minha visão de mundo, de achar que eu fui muito ingênuo, de achar que o diálogo não vai dar em nada. Inclusive, depois de toda a repercussão dessa conversa, eu até tendo a concordar com alguns desses pontos, tá? Agora, questionar a minha motivação, a minha intenção, o meu caráter, aí eu já sou obrigado a me posicionar contra isso. Sim. Mais uma vez, não é segredo para quem acompanha esse canal há mais tempo que eu tenho uma visão política bastante pragmática. Eu sou de direita, e eu quero que a direita ganhe as eleições sempre que possível em todos os lugares. Cara, eu penso exatamente a mesma coisa que o Wagner. Às vezes, a abordagem pode ser diferente. Claro, às vezes a minha argumentação pode ser inferior, sempre. Porém, o pensamento é muito parecido. E mais uma vez, se a gente cai no funil, lá na frente acaba convergindo. Lugares do mundo, não só do Brasil. Se não for possível a direita vencer, eu espero que pelo menos a esquerda perca. A extrema esquerda, quanto mais a esquerda, pior. Então, se a gente tiver uma boa opção de direita, que ela vença. Se ela não puder vencer, então que pelo menos alguém do centrão vença para impedir a esquerda mais radical de... Mas isso que ele tá falando, infelizmente, é o destino ao qual o brasileiro tá fadado desde sempre. Desde que eu nasci, a gente escolhe o menos pior. Isso não mudou. Poder. Diante disso, eu defendo o voto útil, que é mais uma coisa que eu defendo já há muitos anos. Isso aí, desde 2014, até nas eleições da Dilma... Eu ganhei uma belíssima salada de frutas, você tá vendo? O que significa que depois desse corte eu vou ter que comer isso aqui tudo. Uma contra o Aécio, essa já era a minha posição. Não achava que o Aécio era incrível, mas até hoje eu continuo achando que o Aécio seria muito menos prejudicial para o país do que foi a Dilma. Mas não tem nem comparação. E aí, ó, tá vendo? A gente entra de novo num período da nossa história recente onde as pessoas insistem em dizer que nessa época não tinha direita. Porque o Aécio e a Dilma era a mesma coisa. Então, quer dizer, você percebe como às vezes os discursos até se encontram, cara? Porque
Hoje a gente tem que escutar, às vezes, o pessoal do MBL falando que Lula e Bolsonaro é a mesma coisa. E aí você escuta o pessoal do Bolsonaro falando que MBL e PT é a mesma coisa. E 10 anos atrás você escutava o pessoal falando que não sei o que lá e não sei o que lá é a mesma coisa. E hoje, de novo, voltando pra cá, a gente escuta, mas antes disso não tinha direita, porque PSDB e PT é a mesma coisa. Quando no final das contas existem distinções. Podem não ser tão grandes quanto se imaginava, mas existem diferenças e sim, sempre existiu e vai continuar existindo o menos pior. O menos pior é uma realidade, esse você não tem como negar. Para mim, isso é apenas uma visão estratégica de contenção de danos a curto prazo. Sim. Eu não estou dizendo que esse é o ideal. Eu não estou dizendo que a gente não tem que almejar um político realmente capacitado, que defenda muito mais as nossas convicções, mas eu acho que enquanto a gente não chega nesse ponto, evitar danos maiores é importante para todos nós. Afinal de contas, nós é que vamos viver nesse país, né, ao longo do mandato desses políticos. Então não só eu estou correndo risco de viver num país mais inseguro, com menos liberdade de expressão, com uma economia toda quebrada, com inflação, imposto em todos os lugares, mas todas as pessoas que eu amo também. Ou seja, para mim é uma visão estratégica para me proteger e para proteger pessoas que eu amo. E fazer... Presta atenção, o meu chat tá levantando um questionamento aqui que eu acho super válido, perguntando que será que no futuro o MBL ainda vai insistir nessa coisa de pregar o voto nulo como eles já fizeram? E a minha resposta é a seguinte, eu acho que não. Porque eu já mudei isso. Eu tô brincando. É óbvio que eu não tenho mérito e nem competência para algo tão intenso e profundo. Mas, se você assistir a live que a gente participou com o MBL, você vai perceber que no trecho onde eu pergunto pro Renan a respeito de Pablo Marçal, ele fala, ele emite ali uma opinião. Assista a live depois, você que não assistiu, assista, tire a sua própria conclusão. Você vai perceber que a opinião dele é completamente diferente daquilo que aconteceu 2 anos atrás, durante a eleição de Lula e Bolsonaro. Eu não tô dizendo que o mérito é meu, não, mas que esse raciocínio já vem mudando com o tempo. Eu acredito que o MBL, de alguma forma, hoje já perceba que não é a mesma coisa. Os dois podem ser ruins na visão deles, sim, mas existe um menos pior. Eu fortemente acredito nisso, sacou? E se você prestar atenção na resposta dele, mas e em São Paulo? Eu pergunto, né? Não lembro as palavras, mas basicamente eu quero saber se Guilherme Boulos ou Pablo Marçal. E ele fala, eu pretendo anular, mas se você acha que é legal votar no Pablo Marçal para tirar o Guilherme Boulos, manda a brasa. Então, assim, perceba, já é uma postura diferente, porque ele não tá falando pra mim, eu vou anular e acho que você deveria anular. Porque se eu bem me recordo, foi essa a mensagem do MBL nas eleições passadas. Então a mensagem já mudou. A meu ver, eu não tô falando que é fruto da minha conversa. Talvez na nossa live ela tenha vindo à tona de uma forma que algumas pessoas ainda não haviam percebido. Mas ele falou exatamente isso. Ele falou, cara, eu vou anular. Mas se você achar que faz diferença votar no Marçal para tirar o Boulos, manda a brasa. Imagina se fosse essa a postura do MBL em 2022. Os líderes, os políticos do grupo poderiam, em todos os vídeos, ter dito, olha, eu pretendo anular. Mas se você achar que vale a pena votar no Bolsonaro para tirar o Lula, manda a brasa. Percebe como é completamente diferente do que votar nulo e pregar o nulo? Porque agora você tá votando nulo e pregando pro teu associado que ele faça o que ele achar melhor. Porque diante daquela situação é o que ele vai fazer. Mas se você acha que o seu esforço é válido, manda a brasa. A meu ver, você pode achar, mas dá tudo na mesma coisa. Eu não acho. Pra mim é completamente diferente, cara.
com que o lugar onde todos nós vivemos seja um pouco melhor ou um pouco menos pior, se for a única coisa que a gente tem. Enquanto continuamos conversando para que a longo prazo a gente possa realmente mudar esse jogo para melhorar as coisas. Claro. Essa é a minha visão e foi com essa visão que eu fui lá conversar na live do MBL. Eu falei para eles mesmos que para mim a estratégia do voto nulo foi errada. Que eu entendo que foi a estratégia deles, mas... Eu também concordo, foi muito errado. Eu acho que é um negócio que atrapalhou muito mais do que ajudou. Que eu discordo dela. E que eu acho que essa estratégia é ruim para todo mundo. E se eu já pensava assim antes, esse meu pensamento se fortaleceu ainda mais depois de ver o que aconteceu lá nas eleições da França. Inclusive, eu cheguei a usar esse exemplo também lá na live com o MBL. Vocês lembram desse mapa aqui? Eu até trouxe ele em um vídeo. Esse mapa mostra as áreas em marrom como sendo áreas na França em que a direita venceu. E pô, você vê esse mapa, você pensa, nossa, que incrível, né? A direita veio em peso aí na França. Acontece que isso foi meio que num primeiro turno. Não é exatamente isso, tá? Mas pra simplificar, esse foi o resultado das eleições no primeiro momento. Aí, o Macron acionou os dispositivos que eles têm lá na Constituição. Emmanuel Macron, conhece, Chay? Deles, dissolveu o parlamento, um negócio que o pessoal ficou na dúvida se era golpe ou se não era, mas estava previsto, né, na Constituição. E aí os caras meio que refizeram essas votações. E no fim das contas, olha só, o Macron retirou a candidatura de vários dos seus políticos em vários lugares da França, justamente porque a direita só venceu massivamente porque os votos da esquerda estavam diluídos. Não é que a direita passou a ser maioria na França do dia pra noite, mas... Você tá entendendo o raciocínio? Sim, que a direita se aproveitou das rixas internas da esquerda, da divisão de votos da esquerda, pra varrer o chão nas eleições, num primeiro momento. Porque, claro, se você esparrama o pessoal que tá num espectro muito parecido, fica muito mais fácil, a gente tá dividido. A gente já foi conquistado. O PT tá no governo de novo, velho. Puta merda, o que eu faço, velho? Só que depois, quando o Macron retirou várias das suas candidaturas, os votos da esquerda se aglutinaram em determinados políticos e eles viraram o jogo. A esquerda voltou a ter maioria ali na França. Percebem? Foi uma visão estratégica para a esquerda se manter no poder. E é o tipo de visão estratégica que, infelizmente, eu não vejo acontecendo aqui no Brasil. Eu acredito que nós temos a maioria da população, mas que nós somos muito desorganizados e até muito rachados, o que acaba sendo bom só para a extrema esquerda do país. Ah, e um adendo. Eu sei que a esquerda também é rachada. Inclusive, eu trago aqui no canal frequentemente a esquerda batendo cabeça, né, brigando. E não é uma surpresa que a gente se diverte quando vê. Então, mas ó, eu vou te dizer, me corrija se eu estiver errado. A esquerda pode ser rachada também no Brasil. Mas na hora do vamos ver, eles se juntam, cara. Eu não lembro de ninguém ter, na esquerda, pregado o voto nulo. Teve? Se teve, me corrija. Pra mim, foi um erro do MBL, já falei, né? Nós erramos de imaginar isso aí pro todo. Porque na hora do vamos ver, é que assim, isso é um assunto tão difícil e delicado também, cara. Como é que você quer obrigar uma pessoa que foi pessoalmente prejudicada pelo Bolsonaro a calçar a cara e ir lá votar nele? Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Tem certas pessoas que jamais vão votar nem no Bolsonaro e nem no Lula. E a essas pessoas, obviamente, elas têm o direito de votar nulo. Elas têm todo o direito. A opção está lá e quem quiser utilizar, que utiliza. Agora, quando você fala do movimento, né, da coisa toda, o MBL, presta atenção. Aí você está falando de um coletivo de pessoas que seria interessante preservar a individualidade. Por isso que a postura do Renan Santos nessa live, para mim, soou diferente, sacou? Agora, você pega pessoas como... Eu vou te dar um exemplo, tá? Meu irmão, Marcelo Brigadeiro, esse cara foi prejudicado no âmbito pessoal, né? Por conta do bolsonarismo e tal. Agora você quer virar pra ele e falar, ó, você é obrigado a votar no Bolsonaro pra que o Lula não vença. Tem outras pessoas, tá? Eu citei o Brigadeiro como exemplo, mas poderia falar inúmeras outras que tiveram problemas que as afetaram num âmbito muito íntimo, sabe? Fica muito difícil para essas pessoas. Porra, durante a crise, a doença global, não queria falar palavras, você já sabe o que é. Tem muitas pessoas que veem no Bolsonaro uma gestão terrível da pandemia. E para essas pessoas que perderam pessoas muito próximas e tal, também fica muito difícil de você falar, ó, bicho, agora vocês têm que votar no Bolsonaro porque isso, porque aquilo. Tem gente que não vai aceitar. Tem gente que não vai aceitar.
Não tem como, para certas pessoas, não tem como você reconfigurar e falar, então tá tudo bem, então vamos lá, vamos fazer. Por isso que a questão da união das direitas é impossível, eu já entendi. Mas mesmo assim, pacificar e você no seu íntimo, mano, eu não vou votar nesse candidato de jeito nenhum, mas faz o que você quiser. Se você quiser tirar o Lula, né, e acha que vale a pena, faça o que você quiser. Eu acho que é uma postura diferente. Você percebe que é uma postura diferente? A esquerda rachando, brigando, mas eu acredito que na hora do vamos ver, quando importa, eles são mais estratégicos e aceitam mais aglutinar os votos. É isso aí, o Wagner tá falando é exatamente isso. Pra vencer a direita, a extrema direita. Eu também tenho a sensação de que a esquerda aceita melhor esse tipo de aliança na reta final do que a nossa sofrida direita, tá? O vídeo ainda tá pegando fogo, eu volto daqui a pouco, ok? Espero que você tenha gostado da parte 3, que já tá muito grande. Essa foi a parte 3, Barros, ou 4? Essa foi a parte 3. Daqui a pouco a parte 4, até já.